Esse ano o Senhor nos liberou isso, né? Foi bênção. E aí nós estávamos sentados à mesa e meu pai conversando algumas coisas e eu comecei a anotar e o Espírito Santo começou a falar conosco. E aí eu ouvi hoje a ministração do apóstolo Cristiano, que ele ministrou de manhã lá no Sonho de Deus, meu pai espiritual. E aí eu falei assim, estou entendendo tudo, né? O Senhor nos fechou nessa palavra. E quão precioso é, eu falei ali para o Jadas ali no começo do culto ali, do ambiente gostoso de adoração, e eu falei para ele, Jadas, como é bom ser filho, não tem coisa melhor. Eu já servi a Deus, eu sou nascido, né? Quando eu nasci, graças a Deus, meus pais, minha mãe já tinha conhecido a Jesus, depois meu pai, um tempo depois retornou. Então, desde quando eu me entendo por gente, vamos dizer assim, eu só vi meus pais na igreja e nos conduzindo a esse lugar em Cristo e tal. E sabe, às vezes, quando a gente vem de um ambiente cristão, às vezes é mais difícil algumas transformações que Deus tem que fazer na nossa vida. Sabia? Porque Ele tem que quebrar muitos vícios religiosos em nós, né? Muitas coisas que a gente acha que por fazer a gente é validado. E um filho, ele não precisa fazer nada para ser validado. Meus filhos, Daniel e a Carol, eles não precisam fazer nada em casa para que eu os ame, né? Mas é claro que quando eles fazem, a gente fica contente, né? Mas eles não precisam fazer nada para que eu o ame, né? Esse dia nós chegamos em casa lá, a cozinha estava toda limpa, né? Aí foi o Daniel que tinha deixado a cozinha. Eu falei, nossa, que legal, né? Fiquei contente. Mas meu amor não aumentou por ele porque ele fez isso. Meu amor por ele continua, né? E o amor se prova na inutilidade, né? Eu falei, se meu amor não aumentou, ficou até ruim essa frase. Meu amor não diminuiu e não aumentou, né? Ele não muda, ele sempre é grande. E o amor, ele é provado na inutilidade, irmãos. O problema é que nós, como homens, que vivemos nesse mundo tão preocupado com conveniência, que vive amizades por conveniência, que se conecta por conveniência, o amor foi banalizado. Então o amor ele é assim, eu só amo, que na verdade a gente nem pode chamar de amor, isso não é amor, é que foi corrompido o modelo de amor. Eu só amo enquanto me serve, né? Você já viu como que as pessoas se tornaram? As pessoas se tornaram ingratas, isso é no geral. As pessoas se tornaram ingratas, assim, quando você serve alguém, você está servindo com todo amor, mas quem está recebendo isso, ele recebe como não, é mais do que obrigação. Eu vou dar um exemplo. Você passa no ônibus que você vai trabalhar todo dia, você passa lá, tem um motorista e tem o cobrador, não tem? Como que a gente trata essas pessoas? Como é a obrigação deles, né? De dirigir o ônibus, parar, abrir a porta para nós, passar ali. A gente esquece de sermos gratos, porque todo dia de manhã aquele motorista está ali, chegando no mesmo horário. Se ele te atrasar um pouquinho, ele já vai te atrapalhar, né? Mas a gente trata como uma obrigação. A gente chega em algum lugar, né, com os nossos pais, né, e a gente deixa de ser grato por aquilo que os nossos pais derramaram sobre a nossa vida, porque a gente trata como uma obrigação. E a gente torna comum aquilo que é extraordinário. Você já parou para pensar o quanto grato você deve ser ao cuidado que seu pai deu para você, que a sua mãe deu para você, ou que seu pai está dando, que sua mãe está dando? Mesmo que você ainda fale assim, mas não é comparado aos meus amigos, ou o meu amigo teve um cuidado melhor. Não, mas você não pode se comparar, porque um filho não se compara. Mesmo que seu pai seja limitado, ele se esforçou para dar algo, né?
O problema é que a gente entra nesse botão do automático e aí começa a tornar comum o que é extraordinário. E aí a gente começa a achar que as pessoas têm a obrigação. E aí eu não sou grato. Então a gratidão é um caminho, diga comigo, a gratidão é um caminho para alcançar boas conexões. As boas conexões são mantidas por gratidão. E à medida que você é grato, eu sou grato por cada pessoa que Deus colocou sobre a minha vida, irmão. No momento de maior tristeza da minha vida foi que o Senhor acrescentou pessoas. E eu sou grata por todas as conexões que Deus me deu. As que me fizeram sofrer e as que me fizeram alegrar. Eu sou grato por todas. Por quê? Porque as que me fizeram sofrer me fizeram amadurecer. E as que me fizeram alegrar, sou grato também porque eles foram alívio no momento de pressão. Né? Então Deus não faz nada para a gente, nada que Deus faz com a gente é por acaso. O que você enfrenta não é para mudar a sua identidade, o que você enfrenta é para te amadurecer, para você ser referência, para cuidar de outra pessoa. Então, sim, tudo que nós vamos sofrendo no nosso decorrer, na nossa jornada, ela não é para ficar na lamentação, é para mim aprender a agradecer, porque eu vou ser referência para outras pessoas. Eu falava com a Cristiane ontem, em 29 de janeiro do ano 2000, a gente estava casando aqui na rua, nessa rua aqui, ó, Visconde de Araxá, né? Estava casando, a igreja tinha um terreno assim também, a gente estava casando no ar livre, e o pastor que estava fazendo o nosso casamento falou para nós assim: vocês, eu casei com 18 anos de idade, eu nem sabia muito o que era casamento, mas nós estávamos casando, né? Com 18 anos de idade, a Cristiane tinha 17 anos. E aí o pastor que estava fazendo nosso casamento olhou para nós: o que eu queria saber? Eu queria saber de estudar, eu queria saber de comprar um carro bom, de ter uma casa boa, era isso que eu queria, eu não queria saber de... Eu vejo os jovens nossos aqui empolgados para fazer teologia, eu não era assim, né? O meu sonho era outro, os nossos jovens querem estudar teologia, querem aprender, querem servir, querem, né, crescer no Senhor, querem aprender. E aí eu estava preocupado em fazer minha carreira, estudar. Eu tinha acabado de sair do Senai, estava entrando no curso técnico. Aí o pastor que estava fazendo nosso casamento parou, a gente, no meio do casamento, falou assim: o Senhor falou para mim que vocês vão cuidar de muitos casais. No meu coração eu falei assim: esse pastor é maluco, nem sabe, um jovem de 18 anos, esse pastor é maluco. Mas tá bom, se ele falou, vocês vão cuidar de muitos casais. E muitos casais vão chegar até vocês e vocês vão levar esses casais a um novo lugar no Senhor. O pastor falou isso. Nunca mais a gente viu esse pastor. Ele fez o casamento, depois a gente perdeu. Ele era o nosso pastor aqui, depois a gente mudou de bairro, e aí não vimos mais esse pastor. Mas ele deixou essa palavra. Só que essa palavra não se cumpriu na outra semana. Todas as brigas que a gente tinha como casal, eu falava assim: mas como que Deus falou que a gente vai cuidar se a gente mais quebra o pau do que... Como é que a gente vai cuidar das outras famílias se a gente não sabe nem cuidar da gente? Ainda falava: está tudo errado essas coisas, né? Eu já era muito nascido no Evangelho, você já se torna um pouco cético. Você vai vendo tudo. Eu já sabia cantar todas as músicas do Inário de cabeça. Tinha um Inário, eu sou daquela época que tinha Inário, né? Eu sabia as pregações, o pastor ia pregar, eu sabia quais eram os versículos, porque em casa tinha culto quase todo dia, meu pai era uma benção para isso aí. Tem dias que eu sinto até assim, esse dia eu estava meio triste, porque eu comecei a perguntar algumas coisas para meu filho, e ele não sabia responder para mim. Eu falei: nossa, eu estou sendo um mau pai, meu filho não sabe as histórias, né? Mas o meu pai contava muita história, fazia culto em casa, a nossa brincadeira, né? Então, eu chegava no culto, eu já sabia: o pastor vai falar isso. Então a gente já ficava naquela coisa: já sei que vai ser falado. E esse negócio do já sei que vai ser falado é a maior estratégia maligna para nos matar e não nos deixar nos alimentar de Cristo. Então você passa na igreja
por muitos anos cantando, participando, fazendo as coisas e indo embora. Então eu vou para o culto, aí você vive aquela vida de ir para a igreja, ir embora, mas não come da palavra. Então, e nos momentos de maiores dificuldades da nossa vida, o Senhor foi acrescentando pessoas e a palavra liberada lá no casamento começou a se cumprir. Filhos que foram amadurecendo, foram chegando, né? E assim, e a maioria dos nossos filhos espirituais, quando chegaram até a gente, chegaram tudo virado, né? Chegaram para acertar casamento, para acertar princípio, tudo assim, não chegou ninguém alinhado, era a palavra que o pastor tinha falado. E agora nós estamos vivendo um tempo que nós vamos começar agora a casar os filhos dos nossos filhos, amém? Quem crê nisso? Vamos casar os filhos dos nossos filhos, já com o princípio todo incorreto. Então nós precisamos entender que é uma jornada. Eu não entendia muita coisa, eu questionava no meu espírito, mas como que falou que eu vou cuidar de gente, de casais ainda, acertar casamento, você nem que dentro de casa a gente consegue se acertar. Era o processo do amadurecimento no Senhor. E aí, o Senhor foi cuidando de nós. E aí eu comecei a entender que as conexões espirituais, elas são muito importantes para onde Deus quer nos levar. Então nós precisamos zelar, honrar e cuidar. E nós precisamos ser gratos pelas conexões. Nós precisamos ser gratos pela igreja, pelo corpo de Cristo que nós servimos e pela comunidade de fé que nós vivemos. Porque, querido, na virada do ano aqui, o time da mídia vai fazer uma retrospectiva. Anota aí, né? Retrospectiva. Travou minha língua aqui. Retrospectiva do ano de 2023, das palavras que nós recebemos, das pessoas que vieram ministrar sobre essa casa, dos eventos que nós realizamos, de tudo que aconteceu no ano de 2023 aqui. Foi muita coisa preciosa que nós recebemos nesse ano aqui. As palavras todas foram pontuais. Agora, o que eu vou fazer com essa palavra? Porque a palavra fala para nós que se nós ouvirmos e obedecermos, ouvirmos atentamente e obedecermos, a nossa vida vai ser transformada. Você está numa casa que ela não te habilita só para você ter um conhecimento teórico de Cristo, ela te habilita para você prosperar na sua vida. E de que maneira? Prosperar espiritualmente, prosperar na sua família, prosperar materialmente também, mas você tem que pôr em prática aquilo que você ouve, né? Então, para isso precisa de quê? De obediência. Fala assim para quem está do lado: a nossa obediência determina o quanto nós vamos avançar. Amém? Então pergunta para ele assim do lado assim: você quer avançar? Ah, não está querendo não. Pergunta com coisa: você quer avançar? Olha no olho dele e pergunta: você quer avançar? Responde para ele assim agora com muita firmeza: você quer, né? Então aumentou a sua responsabilidade de obedecer. Irmãos, a palavra que nós liberamos aqui vai depender de você, não vai depender de nós. A palavra já foi liberada, o Senhor já falou. Vai depender. Se eu quero andar nisso, vai depender de você, da sua obediência. As palavras que o meu pai espiritual fala para mim, o apóstolo Cristiano, ele pode falar palavras para mim que vai mudar o mundo, mas vai depender de mim se essas palavras vão se cumprir ou não. Quanto que eu vou estar disposto a andar nessas palavras e obedecer. Então nós estamos numa casa que está ativando a gente em todo o tempo. E eu sou grato. Essa casa é um presente de Deus para nós. Presente para cada um. Você pode falar assim para quem está do lado: você é um presente de Deus para mim. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 24.
Aleluia. E versículo 10. Gênesis 24, versículo 10. O servo pegou 10 dos camelos do seu senhor e, levando consigo uma parte dos bens dele, levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade onde Naor havia morado. Fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem junto a um poço de água. Era de tardinha, a hora em que as moças saem para tirar água. Então o servo orou: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e sejas bondoso para com o meu senhor Abraão. Eis que eu estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Concede, pois, a moça a quem eu disser: incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder: beba, e darei ainda de beber aos seus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que foste bondoso para com o meu senhor. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro, e a moça era muito bonita, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. E ela desceu até a fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao encontro dela e disse: peço que me deixe beber um pouco da água do seu cântaro. E ela respondeu: beba, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. E depois de dar-lhe de beber, disse: vou tirar também água para os seus camelos, até que todos bebam. Diga comigo: todos. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Ela tirou a água para todos os camelos, e o homem observava em silêncio atentamente para saber se o Senhor teria levado a bom termo a sua jornada ou não. E quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou um pendente de ouro pesando 6 gramas e 2 pulseiras para as mãos dela, pesando 120 gramas de ouro, e em seguida perguntou: diga-me, de quem você é filha? Será que na casa de seu pai haveria lugar para que eu e os que estão comigo passarmos a noite? E ela respondeu: sou filha de Betuel, que é filho de Milca e de Naor. E acrescentou: temos palha, muito pasto e lugar para passar a noite. Então o homem se inclinou e adorou o Senhor e disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua verdade do meu senhor. E quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. E a moça correu e contou tudo da sua casa. E ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão, e esse correu ao encontro do homem junto à árvore, e contou que Labão tinha visto o pendente e as pulseiras na mão de sua irmã, e ouvindo as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: ele me falou assim e assim. Por isso foi até onde estava e o encontrou em pé junto aos camelos, ao lado da fonte. Diga comigo: ao lado da fonte. E Labão disse: entre bendito do Senhor, porque você está aí fora. Já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então o homem entrou na casa, descarregaram os camelos e lhe deram forragem e pasto. Também trouxeram água para que ele e os homens que estavam com ele lavassem os pés. Puseram comida diante dele, porém ele disse: não vou comer enquanto não disser o que tenho para dizer.
E Labão respondeu: diga. Então ele disse: sou servo de Abraão, e o Senhor tem abençoado muito meu senhor, e ele se tornou um grande homem, e o Senhor lhe deu ovelhas, bois, pratas e ouro, servo e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, já era idosa quando lhe deu à luz a um filho, a quem o meu senhor deu tudo o que tem. E o meu senhor me fez jurar, dizendo: não busque uma esposa para o meu filho entre as mulheres dos cananeus, em cuja terra estou morando. Pelo contrário, vá à casa de meu pai e à minha família, e ali busque uma esposa para o meu filho. Respondi ao meu senhor: talvez a mulher não queira acompanhar. E ele me disse: o Senhor em cuja presença eu ando, enviará o seu anjo com você e levará a bom termo a sua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai você traga uma esposa para o meu filho. Você estará desobrigado do seu juramento caso você for até a minha família e eles não quiserem dar a moça a você. Neste caso você estará desobrigado do juramento. Hoje, pois, quando cheguei à fonte, eu disse ao Senhor, Deus de meu senhor Abraão: leva ao bom termo a jornada em que sigo. E eis que agora, junto à fonte de água, a moça que sair para tirar água, a quem eu disser: dê-me um pouco de água do seu cântaro, e ela me responder: beba, e também tirarei água para os seus camelos, seja essa mulher que o Senhor designou para o filho do meu senhor. E antes que eu acabasse de orar em meu íntimo, eis que veio Rebeca trazendo o seu cântaro sobre o ombro, e ela desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: peço que me dê de beber. E ela prontamente baixou o cântaro do ombro e disse: beba, e também darei de beber aos seus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. E daí lhe perguntei: de quem você é filha? E ela respondeu: filha de Betuel, que é filho de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. E prostrando-me, adorei ao Senhor e louvei ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que havia conduzido por um caminho direito, a fim de encontrar para o filho de meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se estiverem dispostos a usar de bondade, de fidelidade para o meu senhor, digam do contrário, digam também, para que eu siga o meu caminho para a direita ou para a esquerda. Labão e Betuel responderam: isso procede do Senhor, nada temos a dizer, nem a favor e nem contra. Você pode prestar atenção aqui nessa poderosa palavra? Aquilo que procede do Senhor não dá para ter opinião humana. Sabe qual é o mal nosso? Que a gente quer avaliar aquilo que procede do Senhor através da nossa opinião. Nessa história que Abraão pede para o seu servo ir buscar uma esposa para o seu filho Isaque, e Abraão toma alguns cuidados. Qual era o cuidado? Ele não queria que o seu filho casasse com o povo cananeu. Ele queria que o seu filho casasse com a mesma linhagem dele, com o mesmo povo, com o povo que tinha a mesma natureza. Só que isso já seria uma coisa difícil, porque Abraão abandonou sua terra natal, e a esposa teria que aceitar, e a família também teria que aceitar, liberar a esposa para ir para Canaã junto com Abraão e Isaque, sem eles terem, mesmo sendo parentes, sem eles terem proximidade, sem eles terem afinidade. Quando o servo conta para os irmãos de Rebeca falam assim: olha, nós não temos parecer, não dá para a gente avaliar isso, nem a favor nem contra, porque isso vem do Senhor, então nossa opinião não vale nada, é a opinião do Senhor que vale. Ele falou assim: nós vamos deixar para que a Rebeca decida. E nesse texto, tem algumas coisas que eu anotei, que o Senhor falou comigo,
Porque tudo do antigo pacto, ele é sombra para a nova aliança. E aqui nós temos a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo e da igreja. Pai, Filho, Espírito Santo e a igreja. Abraão é o pai que ofereceu o filho. O filho que era esperança do mundo, porque o filho de Abraão era descendência de Abraão, que Deus prometeu para ele que essa seria grande, né? Deus entrega o seu filho único para salvar todo mundo e a família de Deus se tornar grande. Quando Deus entrega Jesus, Ele entrega por um plano de redenção e salvação, mas não é só isso. Quando Jesus morre e ressuscita, ele já não é mais o único, ele se torna o primeiro de uma grande família. Lá atrás o Senhor já estava desenhando alguma coisa para que hoje nos revelasse isso. Isaac era o primeiro filho de Abraão, que seria o filho das multidões. Jesus é o primeiro filho do Pai, de Deus, que se tornou o filho da grande família, da multidão. O servo, ele representa o Espírito Santo, que está sempre ouvindo o Pai e transferindo a mensagem do Pai à igreja. Então o servo, ele foi fiel ao que Abraão falou: olha, eu quero que você vá lá na minha parentela. Se você chegar lá e ninguém quiser, tudo bem, mas eu vou falar uma coisa para você: o anjo do Senhor irá contigo e vai te dar favor, porque, né, alguns princípios interessantes. E Rebeca, ela representa quem? A igreja. A igreja pura, santa, imaculada, não corrompida, não tocada. É a Rebeca, é a igreja. Então, querido, uma frase que o apóstolo Cristiano falou hoje, que ficou no meu espírito e eu não posso deixar de compartilhar com vocês, é que a solidez das nossas ações estão ligadas totalmente à nossa obediência. A solidez das nossas ações, se você quiser marcar, você vai marcar. A solidez das nossas ações está totalmente ligada à nossa obediência. Por que que esse servo, ele teve sucesso nessa missão? Porque ele obedeceu tudo que Abraão pediu para ele. Abraão deu as instruções, ele ficou atento. Eu acho que ele pegou um caderninho, Leandro, e anotou tudo que Abraão falou. Olha, tem que ser assim, a esposa tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser da minha família, tem que ser da minha descendência. Ele foi atento e ele foi orando o tempo todo e falando: Senhor, eu preciso que o Senhor me dê o favor para que eu cumpra tudo que o meu senhor Abraão pediu para mim. Ele passou as instruções. Então diga assim: para obedecer é preciso ouvir atentamente. Diga para quem está do lado assim: todas as instruções. Você não pode ouvir pela metade, irmão. Esses dias eu não sei com quem, eu não estou lembrando, que eu estava falando algo, eu mandei um áudio, e nesse áudio tinha todas as instruções. Aí na metade do áudio a pessoa perguntou para mim: mas e aí, o que nós vamos fazer depois? Eu falei: você ouviu o áudio? Não, então volta, está todo lá as instruções. Porque se você não ouvir atentamente, como é que você vai poder executar? Sabe, irmãos, toda orfandade nossa nos leva a fazer o quê? Tudo desesperadamente, sem prestar atenção. O órfão, ele quer fazer um monte de coisa para ele chamar a atenção do povo, mas ele não presta atenção em nada. O órfão, ele quer ser aceito, ele quer chamar a atenção, ele quer se desesperar, só que ele não presta atenção nas instruções, ele não presta atenção em nada, ele sai fazendo, e aí ele vai colhendo o resultado das suas decisões em ansiedade.
Está entendendo? Cara, o filho não precisa tomar decisão nenhuma em ansiedade. Jesus, ele tinha certeza de quem ele era. Por isso que as trevas não corrompeu ele. Por isso que o diabo oferecendo tudo para ele. E a oferta do diabo era: ó, toda essa terra é para você, todo esse reino é para você. Ele falou: não, eu sei quem eu sou, cara. E tem mais, além de saber quem eu sou, meu pai já escreveu sobre mim, lá em Salmo. Você não conhece Salmo? Não, lá em Salmo primeiro, lá o Senhor já escreveu sobre mim. O Senhor, meu pai já falou: eu sei quem eu sou. Então quem escuta atentamente e obedece à instrução de um pai, vai ser sólido em suas ações, os seus resultados serão sólidos. Esse servo foi atentamente, ouviu, e ele teve sucesso. Ele não voltou de mão vazia. A missão desse cara era a missão mais impossível, irmão. Imagina ele chegar numa terra que ele não conhece ninguém e convencer a moça a ir embora com ele no camelo por um deserto, por uma viagem de mais de 3.000 quilômetros no meio do deserto. Hã? Você deixaria, Marisvaldo? Chegar lá assim: ó, eu sou enviado de Deus aqui, vou levar sua filha para o Piauí porque vai casar. Hã? Você deixaria? É missão impossível. É missão de louco. É missão sem sentido. Aos olhos humanos é sem sentido, querido. Mas tudo debaixo de obediência é sempre sem sentido aos olhos da carne. É uma missão sem sentido essa, irmão. O cara ir lá buscar uma moça virgem para andar com um homem. Agora, você acha que esse homem estava sozinho? Não, ele andava com a comitiva dele. Tinha 10 camelos junto, então tinha uma comitiva. E essa moça ia embora com ele para casar com Isaac, que ela nem tinha visto se Isaac era gordinho, magrinho, como que ele era. Conhecia Abraão pela fama, porque Abraão se tornou um homem grande. Sabia que Abraão tinha saído daquela família, mas não tinha conexões, irmãos. É umas missões. Mas o servo estava debaixo de obediência e atentamente ele ouviu todas as instruções. Agora fala para mim, como é que o servo ia saber que a família era de Abraão? Ele ia sair na cidade gritando: oh, você é parente de Abraão, você é parente de Abraão. Não. Tem coisas que você não precisa ficar fazendo barulho. Você tem que entregar para o Senhor. O que ele falou? Ó, Senhor, a moça que vier aqui me servir, der água para mim, servir meus camelos, essa aí eu acho que é. Ele entregou para o Senhor. Falou: já é difícil mesmo, agora eu vou entregar o mais difícil para o Senhor. Servir é uma coisa muito importante. Para que toda conexão de sucesso chegue à sua vida, eu e você devemos estar dispostos a servir. Se eu e você não estivermos dispostos a servir, irmão, nenhuma conexão faz sentido para nós. A conexão que ia mudar a história de Rebeca, que ia mudar a vida de Rebeca, estava no cântaro de água que ela ofereceu para o servo e para os camelos. Se ela chegasse ali e não estivesse disposta a servir, se ela fosse uma avarenta, se ela fosse uma pessoa mesquinha, egoísta, ela ia ficar sem a missão dela. Porque a palavra fala que ela chegou que hora? À tarde. À tarde é quando está fechando e escurecendo. Antigamente, irmãos, ninguém ficava para fora à tarde, ainda mais mulheres. Elas pegavam as águas e entravam para dentro e se recolhia. Ela chegou e viu um homem cansado, com 10 camelos, e ela estava vindo pegar água para levar para sua casa. Porque hoje você pode se considerar, eu, nós, e se pegar a pessoa mais simples de hoje, nós éramos
reis naquela época, nós somos reis naquela época, porque a sua casa sai água na torneira. Aquele povo, por mais luxuoso que vivia, eles tinham que pegar água na fonte e levar para dentro de casa. Banho quente você tem, eles não tinham banho quente. Comida com fartura que nós temos hoje, você até reclama que está comendo carne moída, o ovo, lá não era assim a fartura de alimento naquela época. Existiam alimentos, mas não em fartura assim. É que a gente não compreende as estações. Começa a estudar, por que o mundo hoje está mais obeso do que aquela época? Porque há fartura de comida. E aonde há fartura, a gente acaba fazendo coisa errada. Ah, mas pastor, mas tem fome no mundo. Tem fome no mundo por causa da ganância e do egoísmo. Mas o tanto de comida que é produzido no mundo dá para alimentar pelo menos 8 planetas Terra. O tanto de comida que é produzido no mundo dá para alimentar mais de 8 planetas Terra. O egoísmo é uma coisa que impede as pessoas de avançarem. E aí, Rebeca chega ali e ela olha para aquele homem e fala: tadinho desse homem, né? Eu vou dar água para ele, mas eu também vou dar água para os seus camelos. Agora, quantos litros de água você acha que Rebeca deu? Quem se arrisca a falar aí? Quantos litros de água? Quantos, Cris? Quase acertou. 1000 litros, mais ou menos 1000 litros d'água. Um camelo consegue armazenar de 90 a 100 litros d'água. É um camelo grandão, de 90 a 100 litros d'água. Tinha 10, cara. Agora imagina ela com um cântaro. Quantos litros tem num cântaro? No máximo 10 litros, porque para uma moça pegar mais de 10 litros já é pesado, certo? Você já pensou quantas vezes ela desceu, pegou e alimentou? Irmãos, nós precisamos estar dispostos e termos um coração servidor para que as conexões possam crescer. Ela serviu em amor. Eu não sei quanto tempo ela ficou ali, mas deu para ele falar toda a história dele, deu para ele falar tudo, deu para ela ganhar o presente, deu para ela convidar ele para a casa dele, para a casa dela, aliás, da família, deu para hospedar os camelos, e depois ela ganhou o prêmio da vida dela, se tornou a mãe da descendência de Abraão, mãe de Jacó, mãe de Israel. Ela foi mãe de Israel. Ela foi mãe de Israel, mãe de Jacó. Muito precioso isso. Então a disposição de Rebeca de servir determinou a conexão dela. Nenhuma conexão o Senhor nos dará se o nosso coração não estiver disposto a servir. Não tem sentido, irmão. Para que conexão? Para ficar vivendo de afinidade? O reino de Deus não é um lugar de afinidade. Só para você ter um monte de pessoas, para você trocar conversas fiadas. O reino de Deus é um lugar de propósito. Propósito. Então eu tenho que servir em excelência. Rebeca serviu em excelência. Agora, servir é abrir mão dos seus compromissos pessoais. Ela estava com compromisso, não estava? Qual que era o compromisso dela? Pegar água e levar para casa. Ela teve que dar uma pausa no compromissinho dela para poder servir. E eu sei lá que hora ela chegou. Eu fico imaginando, uma moça retirando. Se o cântaro era de 5, ela tirou 20 vezes, né? 10 dá 50. Não, 20 vezes para cada camelo. Então dá quantas vezes? 200 vezes ela teve que fazer aquilo. Ela malhou a semana inteira. Irmãos, a gente olha, a gente passa desapercebido nas coisas. A gente não olha isso. Ela passa desapercebido. O princípio de obediência do servo foi muito forte. E sabe o que eu vejo na obediência desse servo? Que ele foi enviado
Ele foi enviado, preste atenção, ele foi enviado a buscar uma noiva para o filho do seu senhor. Ele foi enviado a prepará-la, trazê-la. E aqui tem uma definição completa de envio, Miqueias, porque o envio, ele parte do Pai, e não parte de nós. O envio, ele parte do Pai, ele sai do coração do Pai. Esse servo nem imaginava isso, mas ele recebeu o envio. E muitas das vezes a gente quer tratar o envio como aprovação de vontades pessoais. Então a gente trata o envio religiosamente como uma aprovação da minha vontade. O envio não é isso. O envio, ele sempre vai nascer do coração do Pai. Quando o Senhor enviou Jesus, nasceu do coração do Pai. Quando Deus envia Jesus, nasceu do coração dele. Filho, ó, tem esse plano, nasce do coração do Pai, o envio. E aí esse servo escuta atentamente o envio. E quando eu estou debaixo de envio, a favor dos céus. A favor dos céus, irmãos. Porque quando um pai envia um filho, ele já sabe a capacidade do filho de realizar. Qual é o papel do pai? Sempre impulsionar. A maioria dos filhos acha que não pode. A maioria dos filhos acha que não pode. E o papel do pai é falar o quê? Você pode, você vai. Eu lembro uma vez que eu era menor que o Daniel um pouco, aí tinha um saco de cimento no canto da parede de casa assim, e o saco estava bonitão assim, estava aberto em cima, mas estava bonitão assim, bonitão. Quem olhava nele assim, parecia que ele estava lotado. Aí meu pai falou para mim: filho, vai lá e pega aquele saco de cimento e leva lá para o outro lugar. Falei: você está ficando louco, pai? Eu vou levar não aguento não, um saco de cimento desse aí. Aí meu pai olhou para mim e disse: se eu estou mandando você fazer, é porque eu sei que você consegue fazer. Aí eu fui bravo, irmão. Falei assim: meu pai está ficando maluco da cabeça. Foi pensando assim, como que eu vou pegar o negócio? Quando eu peguei assim, eu quase caí para trás, porque estava vazio o saco. Só tinha uns 2 quilos de cimento dentro do saco, assim embaixo, assim, ó. Ele estava bonitinho, parecia que estava cheio, só tinha uns 2 quilos. Quando eu peguei, quase. Aí ele olhou para mim: você está vendo? Se eu mandei é porque eu sei que você é capaz. E muitas das vezes nós, quando recebemos um envio, qual que é a nossa primeira palavra? Eu não sou capaz, eu não consigo, eu não sou. Mas quem que sabe se você é capaz ou não? O Pai. O Pai direciona. O Pai sabe a sua capacidade. E o papel do Pai é sempre impulsionar. Sempre impulsionar. Um pai impulsiona. Um pai não fica com dó. E nesse fato, eu lembro que a minha mãe brigou com meu pai também. Você está doido de fazer o menino pegar um saco de cimento desse? Minha mãe do outro lado não sabia também. Aí meu pai falou para assim: fica quieto que eu sei o que eu estou fazendo. O jeito antigão, né? Eu lembro desse fato até hoje. E aí quando a mãe fala, o que a gente já faz? Já empodera assim, tipo assim, arrumei um aliado para contra o pai. Arrumei um aliado contra o pai. E aí depois, quando eu peguei o saco e fiz o serviço, aí veio aquela vergonha lambida, né? Pai, o senhor tinha razão. É assim que Deus às vezes olha para a gente, sabe? Ele nos capacita para tanto. Para servir, a gente fica querendo olhar as nossas agendas pessoais, fica olhando os nossos problemas. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você: tudo que nós estamos passando é para nos amadurecer, para que a gente possa servir pessoas. Não tem outro propósito. Não tem outro propósito. E sabe, o interessante é a confiança que esse servo teve no Senhor. Ele não confiou em nenhum momento nele. O servo não confiou em nenhum momento nele. Ele não confiou só eu vou ter que chegar lá agora, eu vou ter que exercer o maior poder de persuasão para convencer essa moça a vir embora comigo. Ele não se escorou nenhum tempo nisso. Ele falou assim: eu não vou buscar nada, é o Senhor que vai fazer. Ele confiou plenamente. Sabe por que muitas das vezes a gente não está tendo solidez na execução daquilo que o Senhor confiou para nós? Porque muitas das vezes nós queremos executar aquilo que o Senhor confiou para nós a partir da nossa força, ou a partir do nosso conhecimento, sem confiar que é o Senhor quem faz.
E é tão interessante que quando ele conta, os irmãos de Rebeca nem falam assim: esse negócio de Deus eu não me intrometo não. Ou seja, confiança, né? Então, querido, nós precisamos entender isso, né? E sabe de uma coisa? O camelo é aquele que serviu todo mundo ali, né, Alexandre? O camelo é aquele que leva as pessoas no ombro. O camelo foi que transportou Rebeca e a sua comitiva em todo o deserto, até chegar ao esposo em Canaã. O papel do camelo aqui é o papel dos ministros, dos pastores, dos evangelistas, dos mestres, dos profetas. Esse é o nosso papel do camelo. E o camelo tem uma característica forte, que ninguém consegue subir no camelo igual você monta num cavalo. Ele precisa dobrar o joelho dele e baixar, né? Então os camelos precisam estar joelhos dobrados, rendidos ao Senhor, em oração sempre, para entender sempre. Mas a igreja precisa entender também que os camelos precisam serem alimentados, cuidados e abastecidos, para que eles possam servir a igreja sempre. Não tem nada na Bíblia por acaso, irmão. Não tem nada. E ela, o que ela fez? Ela deu água, ela deu provisão, ela deu comida, ela deu pasto, e esses mesmos camelos foram que levou ela para o lugar da conexão dela. Então nós, como ministros, como pais espirituais, nós só somos o camelo. Nós só somos o camelo que transporta os filhos de Deus, irmãos. Nós só somos os camelos que transportam os filhos de Deus, levando ao destino profético. O destino dela já estava traçado em Deus, o desenho dela já era esse. O de Isaac a gente já sabe, mas o de Rebeca era esse. O Espírito Santo conduz os camelos. O servo era o Espírito Santo que estava conduzindo os camelos. Agora imagine um camelo andar 3.000 quilômetros no deserto, sem reserva. Agora uma das características importantes: o camelo ele bebe 100 litros d'água e ele guarda e ele vai bebendo, ou seja, ele tem que ter reserva. A água representa o quê? A palavra. Os camelos têm que ser banhados na palavra. Os camelos, os ministros têm que ser encharcados. Você tem que ter reserva de água, querido. Porque vai ter dia que você vai estar no deserto, mas você tem que ter reserva. Vai ter dia que você vai levantar, irmão, não vai nem tirar o remel do olho, já tem alguém falando assim: ei, socorro! Aí você fala: nossa, senhor, mas eu não fiz o devocional, não fiz nada. Você vai, não tem tempo de esperar o seu devocional, querido. Não tem tempo de esperar. Você já tem que ter reserva. Você já tem que estar encharcado em Cristo. Ele é a palavra. Você tem que estar encharcado nele. A água tem que estar, o ministro tem que estar encharcado nessa palavra. Mas quando ele chega a um lugar que tem água, aí a gente fala, quando ele chega ao cuidado a um povo apostólico, profético, uma casa paterna, o que os ministros encontram? Um povo que é grato e retribui em gratidão, e alimenta na palavra, alimenta fisicamente, espiritualmente, e aí dá força para o camelo andar mais 3.000 quilômetros. Os camelos consomem gordura, Alexandre. Os camelos eles têm capacidade de se alimentar e andar por muitos dias sem se alimentar e consumir a sua própria gordura corporal. Gordura se fala de unção. O camelo tem que ser cheio da unção. Os ministros têm que ser cheios da unção, porque quando ele estiver caminhando no deserto, é da unção dele que ele mesmo vai se alimentando para servir os outros. E o que Rebeca fez? Ela olhou tudo isso. Então levanta a sua mão para o céu e diz assim: uma igreja que está disposta a servir, ela vai conseguir se conectar ao seu destino. Não tem outro.
se nós estivermos dispostos a servir. Toda a igreja tem que ser um oásis para aqueles que estão derramando. Amém? Uma coisa poderosa que eu vejo também, que para Rebeca cumprir o seu destino profético, ela teve que tomar o mesmo destino que a família de Abraão tomou. Tomar o mesmo destino fala de largar os velhos hábitos. Rebeca, ela largou sua parentela para casar com Isaac, ela largou os seus hábitos antigos. Irmãos, e é tão forte essa questão de hábito, que o povo de Israel, eles viviam no Egito e eles não queriam largar a sua mentalidade do Egito. Eles não queriam. E o que aconteceu com eles no deserto? Ninguém entrou na terra prometida, irmão. Então Rebeca, ela abandonou seus hábitos e foi para ter os novos hábitos. Isso aconteceu com Ló. Chegou uma hora que Deus falou: Abraão, você e Ló não dá para andar, porque Ló quer ficar mantendo os mesmos hábitos antigos dos seus ancestrais, aquilo que eu já mudei. Aparta-se de Ló. Se Abraão não tivesse separado de Ló, ia morrer Abraão e Ló, querido. Então o Senhor está nos posicionando para conexões de avanço, não é isso? O ano que vem não é servir e avançar. Você está sendo habilitado para avançar. Mas para nós avançarmos, nós vamos ter que deixar alguns hábitos que nos impedem de avançar. E para se conectar ao que o Senhor quer, nós não devemos prender a quem não deseja chegar a esse lugar. E o próprio Senhor vai fazendo essa conexão na sua vida. O Senhor está nos preparando para um tempo. Nós precisamos entender uma coisa. Deus tinha algo para gerar através de Rebeca. Rebeca representa a igreja. Tudo que Deus vai gerar, Ele gera através da igreja. Só que a igreja não pode estar no velho hábito, ela tem que estar num lugar novo no Senhor. Ela tem que estar no lugar que o Senhor deseja. E esse lugar é Cristo. Canaã representa Cristo. É esse lugar que a igreja deve estar para gerar. Senão ela não gera nada. Rebeca iria gerar e Isaac ia dar destino. A igreja gera e Deus dá destino. Cristo dá o destino. A igreja gera e Cristo dá o destino. Não tem como Deus gerar nada que não seja através da igreja, irmão. Tudo que Deus gerar através de qualquer homem aí que Ele for gerar, não é Deus que está gerando, não. Deus não gera através de homem nenhum. Deus gera através da igreja. Tudo que é gerado por homens é um órfão reproduzindo outro órfão. Deus só tem um lugar para gerar. O útero de Deus se chama igreja. O útero de Deus se chama igreja. E igreja é virgem, santa, imaculada, pura. Ah, pastor, mas não é isso que eu conheço, não. Você não conhece a igreja, irmãos. O que você conhece é a religiosidade, qualquer outra coisa. A igreja é santa, pura, virgem, sem mácula, perfeita. Essa é a igreja do Senhor. Sabe qual é o problema? Que a gente tem trauma com algumas coisas e a gente acha que isso é a igreja. Isso nunca foi a igreja. E talvez, por ter trauma, a gente nunca pôde experimentar da igreja santa. Ser igreja é participar de um ambiente espiritual no Senhor. Ser igreja é ser família de Deus. É filho. Só filho consegue entender o que é ser igreja, irmãos. Porque ser igreja é ser da família do Pai. E por ser da família do Pai, eu sou filho. E por ser filho, eu falo assim: eu não preciso fazer nada para me ser aceito.
mas porque eu sou filho, eu vou estar disposto a servir. E à medida que eu sirvo, as conexões começam a expandir sobre a nossa vida. Irmãos, não tem sentido nenhum a igreja avançar. Não tem sentido nenhum eu avançar, você avançar, nós avançarmos como igreja se não for para servir. Não existe. Irmão, se for para a gente não servir ninguém, o Senhor nos deixa do jeito que está, tá bom. Agora, se nós queremos avançar, e eu quero, porque essa é a palavra que está sobre a nossa vida, e nós declaramos que o Senhor vai gerar para você um ano, onde muitas sementes que você lançou, você vai colher. Mas deixa eu falar uma coisa para você: o que se planta em Canaã não é o mesmo que se planta na terra das descendências. Então, quando o Senhor nos coloca num novo lugar, é preciso mudar as sementes também. Você consegue compreender isso no seu espírito? Irmão, se você é um agricultor aqui no Brasil que planta bastante soja, bastante milho, aí você muda lá para um país, vamos pegar um país aqui, você muda lá para Bolívia, você não vai plantar as mesmas coisas que você planta aqui. Você não vai ser frutífero com as mesmas sementes que você planta aqui. Você vai ter que descobrir as sementes que você planta lá. Então diga assim: tempo de conexões e tempo de avançar. Será preciso a gente avançar com novas sementes também. A semente que você já lançou lá atrás, você vai colher. Agora você precisa lançar novas sementes, ter visão para esse lugar. E você precisa começar a lançar sementes de gratidão, irmão. Sementes de gratidão são sementes que produzem sem medidas, extraordinariamente. Porque a gratidão nos faz avançar. Sabe? O que mais paralisou o povo de Israel no deserto foram as murmurações. E se você andar com quem murmura, vai te paralisar. Ah, mas eu gosto tanto dele. Mas se ele murmura, irmão, afasta dele que ele vai te matar, ele vai te adoecer. E uma característica do murmurador é: eu morro, mas eu levo meia dúzia comigo também. Porque todos os murmuradores morreram no deserto. Você consegue compreender isso, irmão? Todos murmuradores morreram no deserto. Agora, o deserto era lugar para matar alguém? Não, não era para matar ninguém naquele deserto. Aquele deserto era um lugar de provisão de Deus, de cuidar de Deus. Irmão, o deserto era o melhor lugar, eles não precisavam nem trabalhar. No deserto a padaria abria 6 horas da manhã, tinha pão. Quando os caras queriam comer carne, tinha carne. Quando queriam beber água, tinha água. No deserto, não trabalhavam. O deserto não é lugar de murmurar, o deserto é lugar de ser provido por Deus. Aquele povo não teve falta de roupa, não teve falta de comida, não teve falta de nada. Eles foram providos no deserto em tudo. Só que no primeiro dia que eles entraram na Canaã, o Senhor falou assim: agora é com vocês, agora vocês vão plantar, vocês vão conquistar, vocês vão fazer tudo aí. Canaã não é comigo, Canaã é a terra que eu dei, agora você tem que plantar, para você colher. Então o que mais mata as pessoas são as murmurações, irmãos. Aquela geração morreu por causa da murmuração. Tem uma frase que diz que tempos fáceis tornam pessoas fracas, e pessoas fracas fazem tempos difíceis, e tempos difíceis fazem pessoas fortes. Por que nos tempos fáceis faz as pessoas fracas? Porque nos tempos fáceis as pessoas se tornam ingratas, não têm gratidão, se torna ingrata, pensa que tudo é fácil. Diga assim para quem está ao teu lado: a tua reclamação não vai mudar a situação. A tua murmuração não vai mudar a situação, irmão. O que muda a situação é o que está escrito lá em Coríntios: crie, por isto falei, há poder no que eu falo. Você está enfrentando tempos difíceis no trabalho, comece a declarar que será diferente. Começa a declarar: em nome de Jesus eu repreendo.
Em nome de Jesus eu declaro que esse vai ser o melhor ambiente da empresa para se trabalhar. Eu declaro que a minha sessão será a sessão referência, o melhor lugar para se trabalhar. Todo mundo vai querer trabalhar aqui porque o ambiente vai ser melhor. E eu declaro que isso vai começar através da minha vida. Eu vou transformar esse ambiente. Por quê, querido? Porque você está sendo habilitado para avançar, servir, avançar numa conexão poderosa. Nossa, mas a rua que eu moro só tem barulho, eu não consigo dormir. Irmão, para de murmurar, porque enquanto você murmura, quanto mais você murmura, muda mais um vizinho barulhento. Quanto mais você murmura, o barulho vai chegando mais perto da sua casa. Começa a orar, levantar as mãos e profetizar. Eu declaro que o nível social desse pessoal vai mudar, que a cultura vai mudar, que eles serão esclarecidos intelectualmente. Eu declaro que eles vão conhecer a Cristo e nós vamos fazer aqui um culto nessa rua. Você declara, você pode mudar as situações. Nós podemos mudar as situações. Agora começa a murmurar, irmão. Irmãos, eu aprendi algo comigo, eu não fico perto de ninguém que murmura. Por quê? Porque faz mal para mim, me joga para baixo, me destrói. Começou a murmurar, eu dou uma desculpinha e já vazo. Não fico perto, porque não existe murmuração que te traga algo bom. Murmuração é maligno. Murmuração é a semente das trevas para destruir a tua gratidão, para te destruir o teu foco. Já viu pessoas que só sabem reclamar de tudo? Tem pessoas que elas estão tão amarguradas da vida, que se num dia fizer as 4 estações do ano, ele reclama das 4 estações do ano, se vier num dia. Então ele não tem que morar na Terra, ele tem que ir para Marte, que não tem estação nenhuma, irmão. Porque na verdade, o problema não é com as estações, o problema não é com as pessoas, o problema é com ele mesmo. Quando a pessoa não está bem, ela vai arrumar problema com todas as outras coisas. E o que o Senhor faz conosco? Ele nos restaura a nossa identidade, querido. Quando nós acessamos a nossa identidade, todas as coisas são coloridas para nós. O cara vai para Marte e fala: nossa, que bonito esse negócio vermelhinho aqui, esse negócio, nossa, que bonito esse bronze que eu estou tomando. Por quê? Porque está resolvido dentro dele. O ambiente não muda ele pode estar lá em Marte, nossa, que lindo aqui, vai tudo bom. Por quê? Porque dentro dele ele está resolvido. Era essa situação desse servo. Vamos lá. É a situação de Rebeca. Vamos embora. Era a situação da família de Rebeca. Vamos embora. Era a situação de Abraão. Olha, pode ir lá, que o anjo do Senhor vai com você e vai fazer todas as coisas. Mas se ela não quiser vir, você está desobrigado. Confiança. Confiança. Agora, quando a gente quer confiar na nossa, já fica assim: mas Deus falou que eu vou ser... Deus falou que eu vou ser um pai de uma grande nação. Agora estou velho, estou morrendo, meu filho não tem uma esposa. Como é que vai continuar? Vai casar com esse povo aqui de Canaã? Que geração que vai ser essa? Vai ser uma bagunça. Deus cuida de tudo, irmãos. E sabe o que é interessante? Que Jacó teve que voltar para a mesma terra para casar com a mesma... Esaú escolheu casar com as mulheres daquela terra de Canaã ali, o povo que era atrapalhado. E Esaú, a geração de Esaú se acabou-se. Mas a geração de Jacó, que vinha descendente também, voltou para onde o seu pai pediu e buscou a esposa. E Jacó foi duplamente abençoado, coitado. Mas casou com 2 mulheres da mesma terra. Esse mesmo irmão, esse mesmo tio Labão, que liberou a sua irmã Rebeca para casar com Isaac, foi o que cedeu Raquel e Lia, debaixo de poucos anos de trabalho, 14 anos de trabalho para poder casar com a amada. Mas Deus é bonito no que Ele faz, né? Porque a mulher que Jacó queria casar era estéril. E a que ele casou primeiro era Zaroia. É assim que está na Bíblia, irmão. Mas ela era fértil. Às vezes a gente pode ser meio feinho, irmão, mas nós somos férteis.
Você está numa casa fértil, irmão. A Natália só recebeu um pingo da água no pé, olha o que aconteceu. Eu lembro disso aí. Ela saiu, né, Natália? No dia do ato profético aqui, ela foi ou não foi? Ela só até limpou. Nossa, pastor, não adiantou não, filho. Ela creu, irmão. O Senhor falou para mim que ela creu no ato profético. A gente está fazendo um ato profético aqui, e ela creu que aquilo era poderoso, né? Ela até falou, nossa, mas ela creu. Ela creu. Então entenda isso, querido. Você está num ambiente fértil, um ambiente onde as palavras produzem. E nós estamos sendo habilitados para entrar num ano onde nós vamos ter conexões de avanço, mas nós vamos ter que estar preparados para servir, cara. Você está preparado a avançar? Você está preparado a crescer? Você está preparado a servir? Então fala assim para quem está do seu lado assim, a nossa agenda vai ter que dar uma parada para nós nos encaixarmos na agenda dele. A agenda de Rebeca mudou tudo, cara. Ela estava lá cantando, levando água. De um dia ela estava catando água, no outro dia ela já estava montando nos camelos e indo embora para ser a matriarca de um povo. É assim. Talvez hoje nós estamos aqui, festejando, se alegrando, culto da virada, uhul, semana de primícias, mas o Senhor está falando assim, Rebeca, a sua agenda vai mudar. A sua agenda está mudando, Rebeca. Eu estou derramando sobre você, Rebeca, uma nação. Estou derramando sobre você um povo. Estou derramando sobre você, Rebeca, um tempo de gerar. Alimente os camelos, coloque água nos camelos e suba no lombo. E nós estaremos prontos para entrar 2024, irmão. Prontos para entrar num tempo de abundância no Senhor. Fica de pé. Um tempo de abundância naquilo que o Senhor vai fazer. Um tempo de responsabilidade. Um tempo onde o Senhor vai nos responsabilizar. A responsabilidade que Deus vai fazer aqui na igreja é gerar. Deus vai gerar, Deus vai gerar. O útero é a igreja e Cristo vai dar destino, irmãos. Então nós temos que gerar e amadurecer, gerar e amadurecer. Só o Filho pode dar destino, só Cristo pode dar o destino. Quando nós entendemos isso, nós não teremos dúvida. Nós precisamos ser da mesma linhagem do esposo. Ai, que lindo. Presta atenção aqui. Dá para ir para uma vigília isso aqui. Mas olha aqui. Nós somos nova criação. Na nova criação nós somos a mesma natureza de Cristo. Abraão fala para o Senhor, vai lá na minha família e pega um povo da minha mesma linhagem, da minha mesma natureza para casar. Pega uma moça do meu povo para casar com meu filho. O Senhor nos transforma através do sacrifício de Jesus que foi entregue numa nova criação. Nos dá a natureza de Deus em nós. Habitar em nós e falar assim, agora vocês casem com meu filho. É esse ambiente, irmãos. Não é só um ambiente de culto, é um ambiente da natureza. A igreja é a esposa dele. Só que para ser esposa dele, Marisol, tem que ser da mesma linhagem dele. Não tem como. É a mesma linhagem, irmãos. Eu sou esposa de Cristo, eu sou... uhul. Não, para ser
tem que passar pela cruz. Para ter a linhagem dele, tem que passar pela cruz. Porque quando nós passamos pela cruz, nós ressuscitamos na nova criação. Morre Adão e ressuscita a natureza de Deus, a natureza de Cristo. E essa natureza é habilitada a casar com o noivo. Essa natureza é habilitada a se conectar a um novo povo. Essa natureza é habilitada a avançar. Essa natureza por si só, ela já ama servir, ela é habilitada a servir. Essa natureza abre mão das suas agendas pessoais. Jesus não tinha agenda pessoal, ele só tinha uma agenda, Alexandre. A agenda de Jesus era o quê? Eu vim cumprir o que meu pai me enviou a fazer. Ele só tinha uma agenda. Eu vim fazer o que meu pai pediu para mim fazer. Ele só tinha uma agenda. Jesus não tinha outras agendas. A gente que cria agendas paralelas ao que o pai já enviou para nós. Jesus não tinha outra agenda. Propósito dele: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Irmãos, esse é o propósito. Sermos da mesma natureza, para chegarmos a esse mesmo lugar. Há um tempo, há uma terra, há um povo. Amém? E eu quero orar com você. Onde você está mesmo, pode ser, o louvor está aqui já na bala, pode louvar. Se você ouviu essa palavra, coloca a mão sobre o seu coração, se você entende ela, e ore aí, se responsabilize com essa palavra. Senhor, eu quero apresentar aqui os filhos, Senhor, um povo que está habilitado, Senhor, para avançar, um povo que está habilitado para se conectar em serviço, Senhor, e servir. Eu declaro agora, Senhor, que tudo aquilo que nos impede de acessar essa realidade, Senhor, seja colocado para fora, seja colocado à mesa, para que nós possamos avançar, Senhor, num ambiente de graça, num ambiente de vida, num ambiente de glória. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, o fluir do Teu rio, o fluir da Tua graça, o fluir da Tua vida, Pai. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que seja um tempo, Senhor, que nós estaremos prontos, Senhor, a abrir mão das nossas agendas pessoais para receber as conexões de propósito que o Senhor está gerando. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus.